Espírito Santo de Deus, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor Deus, apresentar cada vida, cada pedido de oração, cada lar, cada família. Pai, no nome santo de Jesus, vai ao encontro, Pai, de cada um dos teus filhos, meu Pai, no nome santo de Jesus, nesse momento, Pai, que eles vão ouvir esta palavra, Pai, onde estiver o embaraço, Pai, Pai, venha quebrar, Pai, as ciladas, os embaraços, a armadilha, toda a arquitetação do inimigo, Pai, contra essa vida, contra esse lar, Pai, vai distinguindo, Pai, no nome de Jesus, Pai, destrona as fortalezas das trevas. Meu Deus querido e amado, eu oro ao Senhor Deus neste momento, Pai, para que o Senhor Deus venha lançar por terra todas as más influências, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, o inimigo, Pai, ele se levanta, Pai, oculto, escondido, mas ele não prevalece, porque o Senhor disse na tua palavra que nenhuma arma forjada, Pai, preparada contra os teus filhos, Pai, ela, Pai, prosperará, Pai, e nós cremos na tua palavra, Pai, e nesse momento eu oro para que o Senhor Deus vá ao encontro de cada um dos teus filhos, Pai, livra eles, guarda das artimanhas do inimigo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está te guardando, Deus está te livrando, você e toda a tua casa. De quem, irmão Dália? Das tramóias, dos decretos de Satanás contra a tua vida, contra a tua casa, para destruir você e toda a tua família. Deus está quebrando este decreto neste momento que você está ouvindo esta curta e pequena e forte oração na tua vida. Recebe, porque Deus, Ele está indo ao teu encontro, da tua casa, da primeira, aleluia, até a última, a terceira, a quarta geração. Jesus está visitando o de perto, Jesus está visitando o de longe e quebrando toda a ação do diabo que tem se levantado contra a sua vida. Amém, povo de Deus? A paz gloriosa do Senhor Jesus esteja com todos. Eu venho aqui nesse momento colocar diante de Deus a tua vida e o pedido de oração de cada um de vocês. E também deixar uma palavra para que vocês venham entender o que é a arquitetação, decreto de Satanás. Satanás, ele faz assim, sabe? Ele faz voto grandioso, com grande valor. Por quê? Para poder ele receber aquela confiantemente algo para destronar, para dissipar a vida do povo de Deus. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele vê tudo. Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele está vendo todos os levantos, todo decreto de Satanás que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu lar. E Deus está indo ao encontro, quebrando, dissipando, destronando, arremessando por terra todo o mal do diabo contra a tua vida. Em nome de Jesus eu creio. E assim eu declaro na sua vida, no nome santo de Jesus, não tem artimanha do diabo que possa se levantar, que Deus não possa quebrar. Amém? Aleluia. Deus levantou ataque como, aleluia, ponte de intercessão pela vida do Mardoqueu. Mardoqueu, para que ele vinha entender e ter sabedoria, discernimento espiritual. Naquele momento de tempo de guerra, Deus levantou Mardoqueu. E Deus colocou a Esther ali no palácio do rei, aleluia, para que no tempo certo, na hora certa, Deus viesse usar a vida dela como um vaso para abençoar uma nação. Então é assim que Deus faz. Ele levanta intercessor, ele levanta pessoas para ter um bom discernimento, para se prostrar diante de uma guerra, diante de uma tribulação que está acontecendo em outras vidas. Assim Deus, ele me colocou aqui também para interceder para a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que está acontecendo na tua casa, no teu lar, na tua família, mas eu tenho uma certeza que esse Deus que eu estou aqui clamando dia e noite pela tua vida, ele está indo ao teu encontro. Porque quando a Esther estava ali dentro do palácio do rei, aleluia, ela não estava sabendo de nada o que estava acontecendo lá fora. O decreto que tinha decretado na vida do povo dela, na vida do povo judeu. Mas Deus, ele colocou a Esther lá dentro e Mardoqueu aqui fora. Para quê?
para que ele mandasse o sinal para cá e lá ela ficasse sabendo. E assim é que Deus faz na nossa vida. Ele levanta pessoas para interceder por a nossa vida, pela nossa casa, para quebrar decreto de Satanás. Aleluia. Aleluia. Esté 4, versículo 6 e o 7 diz: saiu, pois, ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mardoqueu à porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa que da prata que Amã prometerá pagar ao tesouro do rei pelo aniquilamento dos judeus. O Satanás, ele faz dessa forma. Você pode ver que quando o diabo, ele vai ali fazer uma obra de macumba para atacar uma pessoa, um lar, uma família, ali ele escreve ali coisas caríssimas, coisas de valor para fazer aquele sacrifício para Satanás, para destruir aquela vida. Assim, o Amã, ele fez uma promessa ali para o rei de um valor altíssimo, para que o rei colocasse na palma da mão dele um decreto para a destruição do povo de Deus, para a destruição daquele povo que estava ali, aleluia, sobre governo de Mardoqueu e sobre governo da Esté, porque através da vida da Esté, Deus salvaria todo aquele povo que estava ali correndo o risco de ser eliminado, aniquilado da terra dos viventes. Mas Deus, ele não dorme e ele também não cochila. Quando o diabo pensa que os planos dele vai ser levantado, vai dar certo, Deus coloca a mão dele e aniquila. Povo querido, quando você está de joelho, quando você está no jejum, quando você está clamando por a sua casa, eu vou dizer uma coisa para você. O diabo, ele pode arquitetar, ele pode planejar contra a tua vida, mas ele não suportará o peso da glória de Deus, o peso do agir de Deus, o peso da transformação de Deus para a tua casa. Ele não suporta. A mão de Deus pesa, a mão de Deus aniquila todos os planos e decretos de Satanás contra a tua casa e contra a tua vida. Ali, Deus enviou Mardoqueu para avisar Esté lá para dentro o que estava acontecendo ali fora. Aleluia. É dessa forma que Deus faz. Ele coloca pessoas do teu lado para interceder. Ele coloca pessoas do teu lado para dar estratégia. Ele coloca pessoas do teu lado que tem discernimento espiritual para ver o que está manifestando em meio àquela situação. E ali Amã tinha planejado os planos dele. Ninguém sabia, mas Deus fez Mardoqueu saber. Porque o rei já tinha decretado, a sentença entregou na mão do Amã, do mal, já tinha entregado. Mas ele estava ali, já preparou um banquete, preparou festa, né? Para fazer ali um banquete de alegria, por ele ter recebido aquele decreto para destruir o povo de Deus. Mas ele se enganou. Ele sorriu à toa. O diabo, ele sorri à toa. Porque o decreto de Deus, ninguém pode quebrar. Mas decreto de Satanás, o nosso Deus pode dissipar. E assim aconteceu. Deus usou a vida da Esté para o livramento daquele povo. Quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto, ele rasgou as suas vestes e foi humilhar diante de Deus. Muitas das vezes Deus nos coloca em situação assim, que nós fica sem chão,
sem saber o que fazer, o que nós possa fazer em meio a essa situação. Deus, ele permite essa situação. Para quê? Para que nós se prostrem. Porque na oração é quebrada a cilada, é quebrado os embaraços, é quebrado quando nós estamos de joelho. Deus visita nossa família de perto, também visita de longe e vai quebrando, vai destronando os cativeiros dos infernos que tem se levantado. Então, nós temos que estar sempre em oração. Aleluia. Deus, ele manda providência? Manda. Ele age quando você está alinhado no propósito. Mardoqueu estava ali na porta e ele sabia, e ele tinha entendimento que Deus colocou Esther ali naquele reinado, foi para governar, para liderar o povo lá fora, para salvar toda aquela nação. Ela não entendia nada, ela não sabia de nada, o porquê que ela estava ali posicionada. É dessa forma que Deus faz conosco. Às vezes eu não sei o porquê. Deus me trata de forma tão assim, sabe, dificultosa. É para mim estar intercedendo, para mim estar orando pela minha casa. Então você tem passado por algo, você tem ficado posicionado em lugares que o seu coração às vezes não está suportando, não está gostando da situação, mas o plano de Deus é maior do que os teus planos, pensamento teu. Às vezes Esther estava ali naquele lugar, pensando ela, Deus me colocou aqui para mim ter um rei do meu lado, para mim ter uma vida boa, para mim ter, mas Deus colocou ela ali. Ela ia ser sustentada por Deus ali? Sim. Ela ia ter vida boa? Sim. Mas Deus colocou ela ali por um propósito. Então Deus nos levanta para um propósito. E ele envia, porque ele enviou esse eunuco, o ataque, para o quê? Ser uma ponte. Enviou Mardoqueu para Mardoqueu discernir. Está ali em oração na porta do rei, clamando a Deus dia após dia, e colocou Esther lá dentro para que esteja encontro, porque através da vida dela, porque Esther não tinha beleza, Esther não tinha riqueza, Esther não tinha nada, ela era uma judia, e ali no meio daquele povo ali, judia, eles não tinham, sabe, nem favor do homem de nada, mas sobre a vida dela tinha um favor de Deus, para que o homem viesse favorecer através do favor de Deus, uma vida e um livramento para toda aquela nação. E assim que Deus, ele nos coloca. Às vezes, nós não temos sustento nenhum financeiro, nós não temos, mas nós temos uma presença, nós temos um brilho de Deus, nós temos uma riqueza do Senhor Jesus Cristo que possa nos proteger e nos colocar no meio de grande, no meio de aonde Ele quiser, porque esse Deus, Ele representa nas nossas vidas, Ele nos se veste da presença dele e nos coloca aonde ele quer. Então não se sinta minúsculo, não se sinta sem nada, não se sinta envergonhado, não se sinta, atribulado, não se sinta desestabelecido nesse lugar. Fica firme, porque Deus, através da sua vida, ele vai fazer algo sobrenatural na sua casa, na sua vida e no seu lar. Deus levantou Esther sem nada, sem aparência, sem riqueza, mas ele trouxe ali uma nação, uma grande nação, livre através da vida dela. O adversário se levantou, decretou morte para todas aquelas vidas, e a morte que ele decretou, planejou para aquelas vidas, a dele foi dissipada. E é assim que Deus faz quando nós estamos de joelho, clamando, independente, povo de Deus, independente. Às vezes, eu fico em lugares que o meu coração chora. Eu fico em lugar que meu coração não agrada. Mas eu sei que Deus me colocou ali, naquele lugar, não foi para mim, foi para um propósito dele. Então eu sinto maravilhada. Eu não estou aqui nesse lugar, um calor terrível, um sol tremendo de quem? Eu não estou aqui por mim, mas eu estou aqui porque Deus me trouxe e me colocou para algo, para fazer algo nessa casa, nesse lar, nesse bairro, nessa cidade, nessa família. Deus tem me usado aqui. E para você, para testemunho, um dia que eu entrei no jejum de Yom Kippur, o dia inteiro no jejum, sem banho, sem nada, como eu já tenho dito para você, alinhado aqui no propósito de Deus, me humilhando diante do Pai, Ele
arrancou o meu irmão ali do cativeiro do Satanás. Na casa dele era multidão de cachaceiro para viver ali só matando ele naquela bebedice. Deus arrancou, levou ele um passeio em Brasília. De lá ele voltou, sabe, com a mente aberta. Hoje ninguém vê mais esses cachaceiros lá na casa dele, colocando ele na má influência. Deus, ele é Deus. Quando você coloca a tua vida na posição, quando você se coloca na brecha para interceder pela tua casa, pela tua vida, Deus age, Deus faz e ele trabalha. Acredite. Em nome de Jesus. Nosso papai querido e amado, nesta tarde, venha te posicionar, venha te abençoar e te fortalecer no propósito para que você esteja intercedendo pela tua casa, pela tua nação, pelo teu bairro, pela tua cidade, no nome santo de Jesus. E para aquelas pessoas que estejam necessitadas. Assim eu me coloco na posição dia após dia para fazer a vontade de Deus, clamando pela tua vida. E eu creio na cura, na libertação, na transformação. No nome santo de Jesus. Recebe esta palavra no teu coração e deixa Deus agir. Não tenha medo, não. Só coloca na posição. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Olha o que aconteceu ali. Aconteceu coisas aflitíssimas, né? A Esther lá dentro, sem saber de nada. Mardoqueu ficou sabendo desse decreto, colocou diante de Deus. O tempo é de Deus, a hora é de Deus para acontecer na sua vida. Amém? Que Jesus vem te abençoar e te fortalecer a cada dia aí no propósito para você interceder pela tua casa e por todos que estiver necessitado. Assim como eu estou aqui nesse lugar fazendo a obra do Senhor. E eu creio que em breve Deus está preparando a minha volta para Brasília. Já estou orando, gente querida, porque eu não saio do lugar se Deus não me dá a direção. Amém? Beijo no seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Aleluia.